Oiê! Beleza? Cá estamos nós, mais uma vez, para o nosso dedinho de prosa. E que seja uma prosa proveitosa. Gratidão sempre ao Pai das Luzes, Criador e Formador de todas as coisas que existem. E ao nosso Senhor, Redentor e Salvador, Jesus Cristo, Príncipe da Paz. Quem crê, diz amém. Gratidão sempre a todos vocês que estão aqui nesse cantinho comigo, comentando, dando like, dando dislike, nessa caminhada, né, gostosa, nesta pandemia. Agora também já acabou, né, a quarentena forçada, já tem alguns shoppings abertos, já tem bastante gente passeando. Parece, né, que aparentemente tá tudo se normalizando, né? Graças a Deus. Que assim seja. Né mesmo? Então tá bom. Então, irmãos, nossa conversa, como sempre, a gente fala das nossas coisas, né? Das coisas que nós vivemos. Nem sempre só lá no templo, nem sempre das coisas do templo, mas hoje eu vou falar lá do templo. E eu vou falar do tempo bem distante, 1900 e nada, né? Do tempo que a gente ia naquele templo maior, né, lá no Brás, no tempo que a gente tinha que atravessar as escadarias de madeira, né, fazia barulho, a gente era criança, eu devia ter uns 10, 11 anos por aí, né, então 60 anos atrás. E aí depois a gente descia e tinha que esperar a porteira, né, o apito do trem. Aí o trem passava, aquele monte de gente para atravessar, para ir naquele templo gigantesco. A gente morava, para vocês terem uma ideia, na Vila Maria Alta. E iríamos em bastante gente. A avó, a mãe, a tia, o tio, né? E a gente era criança. E a gente achava tão lindo aquela portentosa igreja, né? E eram horas no ponto do ônibus para ir, né? Depois andar aquele trecho, aonde parava o ônibus ali na Celso Garcia, né? Ou Rangel Pestana, e aquele monte de gente indo a pé, né? Pessoas maravilhosas. Pessoas essas, irmãos, que morreram acreditando que a Santa Ceia não, as bodas de Caná era servido suco de uva. Por quê? Porque não se atentavam, né, ao que lia lá o presbítero. Porque estava claro ali que o mestre Sala disse: todos quando já estão todos, né, embriagados, servem o mau vinho, mas aqui não foi servido o bom vinho do começo até o fim. Como eles eram puros, né?
puros, puros, puros. Como eles talvez liam, né? Eles não cometiram essa parte, mas eles liam aquilo ali, mas eles não se atentavam àquela frase, né? Como é que pode alguém se embriagar com suco de uva, né? Mas tudo bem. Então, irmãos, eu tive esse privilégio, com ainda criança, de contemplar esta linda e maravilhosa irmandade que realmente ia buscar, que ia realmente congregar com o único objetivo, que não outro, de buscar a espiritualidade, de ver o presbítero falar, silêncio total. Difícil, muito difícil, irmãos, ver nas portas do templo carros. Não tinha, ninguém tinha. Ninguém tinha, não, claro que tinha, né? Os carros importados, né? Que pouquíssimos poderiam ter, né? Mas a maioria, crianças com crianças de colo, né? E iam, não digo todas as vezes, né? Todos os cultos, porque sempre foi 2, 3 cultos por semana, mas pelo menos a cada, sei lá, eles não se alongavam do templo. Eles tinham necessidade realmente de ouvir, tinham sede, né, de ouvir. E eu me lembro que naquele tempo as pessoas não tinham só um filho, que nem hoje, né, no máximo 2, né? A prole era grande, 3, 4 filhos. E os irmãos, né, os próprios irmãos, eu, por exemplo, ajudava a carregar meu irmãozinho no colo. Outros irmãos que geralmente as irmãs iam sozinhas, né? Os próprios irmãos, né, cooperava, ajudava, principalmente, né, para descer, como eu estou falando, aquelas escadas ali, né, da Bresser, naquela época. Não precisava nem pedir nada, nada. Já via que tinha aquela criança, aquela pessoa com dificuldade, aquela irmã, né? Já pegava um no colo. Tempos maravilhosos. E eu lembro também que naquela igreja ali da Praça Cosmorama, na Vila Maria Alta, minha irmã também, 2 anos mais nova do que eu já ia andando, eu tinha uns 4 anos, eu ia andando. E sempre, minha mãe sempre sozinha, né? E sempre tinha os irmãos que pegavam a minha irmã, saía do templo com uma criança dormindo, né? A criança não ia andar, às vezes muito frio. E eu lembro de uns irmãos maravilhosos que iam ainda andar o triplo do tempo que andaram até ali onde a gente morava. Eles moravam na Vila Medeiros e nós morávamos na Praça Montessori. Eles traziam a minha irmã no colo até ali. Bons tempos aqueles, que realmente não se escutava um pio dentro da igreja. Não tinha esse entra, esse passa a passa, esse vai buscar água e volta, e essas, né? Vamos falar de novo, né? Eles falam para não ficar entrando e saindo, não adianta, né? Hoje as crianças levam caderno, levam boneca, levam, os meninos levam revolvinho, levam os super-heróis, né? Super-heróis, brincam lá dentro, fica de joelhinho no banco e fica com o revolvinho atirando na gente lá atrás. Tá, 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 tá. Porque eles veem na televisão, né? Então, não tinha isso. Respeito. As crianças eram outros tempos. Tempos maravilhosos. Então, eu lembro que eles falavam, descendo as escadas, e quando chegavam naquela portentosa
obra, né? Maravilhosa arquitetonicamente falando. Eles se rejubilavam de alegria, de felicidade. Olha, inocentemente eles amavam a placa, né? Amavam a placa e amavam o tal irmão Luigi Francisco. Idolatravam. E hoje, a pergunta que a gente faz, né? Nesse mundo que, revolucionou, virou tudo de ponta para o ar. Temos aí também irmãos fazendo, estudando, historiadores, que estão mostrando, né, que na verdade não foi bem assim a história, né? Então, eu pergunto hoje, já faz tempo, tá? Não é só agora aqui na plataforma do YouTube, não. Assim como a gente sabe que não foi, né? E que não foi da maneira que se falou naquela época para aquela gente maravilhosa, né? Tô falando da minha avó, dos meus tios, da minha mãe, né? Das minhas tias, que não acreditavam e acabou. E agora a gente está sabendo que não era nada disso, né? Nem o nome, nem foi bem assim. E a pergunta é: da onde veio o dinheiro para fazer aquela majestosa igreja, naqueles 1950 e pouco? Essa é uma pergunta que eu fiz outro dia, mas ninguém me respondeu. Esse tal Luigi, ele era tão rico assim? Ele veio a mandado de quem? Né? Nós sabemos também, esses antepassados não sabiam, e muitos aqui também não sabem, né? Dos cabelinhos brancos, que esse tal irmão Luigi, ele era presbiteriano, né? Ele já estava vindo de um outro tempo. Então, é a pergunta que não quer calar. Ninguém me respondeu até agora. A mandado de quem? Que já sabemos que a história não foi como se contou, né? Há controvérsias. E da onde teria vindo todo o dinheiro? Ele não era rico. Ele fundou aqui na América do Sul 12 denominações. Ele tinha que viajar, né? Naquele tempo, ainda que, né? Não sei se ele viajava de avião, de trem, como é que ele ia, de ônibus, né? Ou condução própria, né? Mas alguém estava financiando este tal Luigi, né? Porque os antepassados, esses que eu tô contando, que descíamos aquelas escadas de madeira, com aquele barulho gostoso, com aquele apito do trem, morreram dizendo que ele era quase que um emissário do Altíssimo, que ele teria tido um chamado, né? E que ele inaugurou tudo aquilo, que ele fez tudo aquilo e que como cresceu, né? Então, esta é a pergunta que não quer calar. Hoje nós sabemos que temos, mas nenhuma chega aos pés daquela, né? Nenhuma chega. Embora existem muitas, né? Faraonicamente, magistralmente maravilhosas, mas nenhuma chega aos pés daquela arquitetura e ainda em daqueles tempos, né? Tempos que não existiam essa tecnologia que existe hoje, né? Veja que aquilo ali custou muito, muito dinheiro naquela época, tá bom?
Então, irmãos, eu estava hoje, sinceramente, lembrando desses cultos antigos, desses maravilhosos irmãos, maravilhosos, do silêncio, da virtude, do sim, da comunhão do Espírito Santo que habitava naqueles tempos dentro da denominação. E hoje, infelizmente, nós estamos vendo tudo menos o espiritual, menos a comunhão, né? Por mais maravilhoso que seja o presbítero, que por mais que ele seja, e eu creio, irmãos, de alma, que existam sim presbíteros espirituais maravilhosos, mas não tem como. Não tem como. A igreja, ela virou um clube de recreação. Raríssimas são as pessoas, né? Basta ver nos cultos à tarde, em que é só para as pessoas, né? Dos cabelinhos brancos, que é tudo vazio, né? Vazio. Há silêncio, há quietude, há comunhão. Mas à noite, sábados e domingo, é um clube recreativo, né? Desfiles de modas, em algumas, né, desfiles de carrões, desfile de tudo, e não tem, né? Agora não está tendo porque realmente os protocolos, né, eles estão obedecendo, mas até um ano e meio atrás, né, que a gente frequentava, né, que podia, né, encher, não tinha os protocolos, não tinha o número de que podia entrar, né? Já não havia testemunhos, já era difícil a oração, era sempre, né, os mesmos que, né? E as palavras repetitivas, as mesmas, né? Então, eu estava lembrando hoje aqui, este domingo, sozinha aqui na minha sala, dos barulhos daquelas escadas de madeira lá no Brás, do povo feliz e contente e alegre. Irmãos, ficava-se muitas horas no ponto do ônibus, porque sempre a condução pública, né, os ônibus foram sempre assim, judiando da população. Ficava-se muitas horas nos pontos de ônibus para ir e para vir. Mas o povo ia contente e feliz. Minha querida avó Ana, meu querido tio Égio, meus queridos e amados irmãos que ajudavam tanto, né, na minha mãe, minha querida tia, maravilhosa. Eu evito de falar nomes, irmãos, porque as pessoas não... A gente tem a intenção de homenagear, mas eles às vezes não gostam, né? Como era bom aquele tempo, e eu vivi esse tempo maravilhoso. Eu guardo, irmãos, embora vocês achem que a gente aqui é herege, que a gente aqui apostatou da fé, a voz dos irmãos, do irmão Luciano, do irmão Nogueira, aquelas palavras calmas, não precisava gritar, aquelas orações lindas, maravilhosas. Eu guardo, irmãos, com muito amor e carinho, o tom da voz, a voz deles, como se apresentavam. A presença deles era uma presença digna, maravilhosa. Não que hoje não tenha alguns presbíteros que não tenham esta presença maravilhosa e digna, não estou dizendo isso, mas
Que bons tempos eram aqueles. Eu sei que muitos vão lembrar também, e muitos não conheceram. Eu tive o prazer de ver o antes e o agora, e o depois. Só Deus, né, é quem sabe. Valeu? A paz com todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Amém?